Ser professor de bebês, a pedagogia dos detalhes. O que faz um professor de bebês? Olá, estudante! Se a pedagogia dos detalhes convida o olhar para cada gesto e para cada possibilidade de aprendizagem no cotidiano, ela também provoca uma mudança profunda na prática. E nessa aula, vamos detalhar sobre o assunto. Trabalhar com bebês não é apenas cuidar ou entreter. Ser professor de bebês ou professora de bebês vai muito além disso. Essa perspectiva propõe uma ruptura com a ideia de que a infância é só uma preparação para o futuro, ou a de que o bebê é um ser passivo, submetido às vontades do adulto. Tornar-se professor de bebês é assumir-se como um pesquisador das culturas infantis, como alguém que negocia significados e garante as vozes dos pequenos, mesmo quando essas vozes não são verbais, sejam escutadas e valorizadas. Essa compreensão tem base na sociologia da infância, que entende a infância como uma categoria social permanente e as crianças como atores sociais competentes e produtores de cultura. Autores como William Corsaro mostram em suas pesquisas que desde muito cedo as crianças constroem entre si uma cultura de pares, apropriando-se do mundo adulto e reinterpretando-o de forma criativa. Com os bebês, essa competência aparece de outras maneiras, mas continua sendo potente. O professor, então, não está diante de uma página em branco. Ele está diante de sujeitos sociais que, desde o nascimento, interagem, interpretam e produzem sentidos sobre o mundo. Por isso, sua função é parecida com a de um etnógrafo do berçário. É alguém que observa, documenta e procura compreender os sistemas de comunicação não verbal, como gestos, balbucios, choros e olhares, entendendo tudo isso como manifestação cultural cheia de intenção. Nessa perspectiva, a prática docente se transforma em escuta sensível e negociação constante. O professor pergunta, por exemplo, ao bebê, com palavras e com uma pausa atenta, se ele quer mais comida, e reconhece quando ele demonstra estar satisfeito ao recuar o corpo. Ele respeita essa ação, que muitas vezes será corporal. Percebe o interesse por uma textura e amplia essa investigação. Não faz apenas para a criança, mas faz com a criança, reconhecendo-a como co-construtora do processo. Essa postura tira o adulto de um lugar único detentor do saber e o coloca como parceiro mais experiente em uma relação dialógica. Essa visão sobre os bebês é relativamente recente e acompanha os avanços das pesquisas na área. Durante muito tempo, os bebês foram definidos por suas fragilidades e incapacidades, então a gente definia muito mais eles a partir do que eles não sabiam fazer do que a gente conseguia olhar para aquilo que eles eram capazes. Hoje, as pesquisas mostram ao contrário, eles têm inúmeras capacidades desde o nascimento. Sabe-se cada vez mais sobre a complexidade da sua herança genética, seus reflexos, competências sensoriais e, além disso, sobre sua potência nas relações sociais e na cognição. O bebê é um sujeito em que afeto, intelecto e motricidade estão profundamente conectados. É a forma como esses elementos se articulam que vai construindo as singularidades de cada indivíduo ao longo da vida. Nessa perspectiva, o adulto não é responsável apenas pelos cuidados básicos. Ele vai ser responsável por inserir esse novo sujeito no mundo da cultura, permitindo que ele também seja agente ativo na construção e reconstrução dessa cultura. Em uma sociedade em que muitos bebês frequentam creches, esse desafio precisa ser compartilhado com as famílias. A creche não pode ser vista apenas como oferta de vaga, mas como espaço de qualidade para realizar essa tarefa tão importante que é educar. O profissional precisa rever seu olhar e buscar formação para atuar com os bebês. Eu já vi muitos profissionais que, quando chegam na creche, eles têm anos de experiência no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio. Quando eles entram na educação infantil, especialmente no berçário, é como se eles não soubessem nada, né? Então, se ele tentar aplicar alguma coisa que ele fazia com as crianças maiores, provavelmente vai dar errado. Então, a primeira coisa que esse profissional precisa saber é que ele vai ter que rever tudo que ele sabe sobre educação e olhar para esses bebês e para suas necessidades e constituir uma identidade enquanto professor de bebês, que é muito diferente de todas as outras etapas da educação.
Hoje a gente tem dispositivos legais muito importantes que orientam esse trabalho, como, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Essas diretrizes se fundamentam em uma concepção de criança como sujeito histórico e de direitos que vai construir sua identidade. É um sujeito que brinca, que imagina, que aprende, questiona e produz cultura nas interações do cotidiano. Ao refletir sobre o que significa ser professor de bebês, a professora Maria Carmen Barbosa destaca alguns pontos essenciais. O primeiro é a crítica na separação entre cuidar e educar. Mesmo que os documentos oficiais afirmem que cuidar e educar são práticas indissociáveis, lá no cotidiano da creche, essa divisão ainda acontece em muitas instituições. Quer ver um exemplo disso? Então, embora a gente tenha muito explícito nos documentos, cuidar e educar são práticas indissociáveis, a maioria das redes municipais de ensino vai contratar para cuidar dos bebês na creche professores e monitores, sendo os professores lá no seu contrato de trabalho responsáveis por aquilo que a gente chama de pedagógico e os monitores responsáveis pelas ações de cuidado. Professores vão ganhar mais, monitores vão ganhar menos, né? Então esse é um grande problema e um grande debate que a gente tem na educação infantil, porque essa divisão não pode acontecer. Inclusive hoje a gente tem uma nova legislação, que são as diretrizes de qualidade e equidade na educação infantil, que vão abordar isso. Nós temos uma lei recém-aprovada que vai falar da valorização desses profissionais, monitores, agentes de educação infantil, que precisam ser reconhecidos enquanto professores também na educação infantil. Então esse é um debate histórico que a gente tem, mas e lá no cotidiano da creche a gente precisa tentar superar. Então o ideal é que professores e monitores atuem em conjunto para que a gente não divida, né, não separe as relações de cuidado e de educação dentro da creche, certo? As diretrizes curriculares deixam claro também que, para a efetivação dos seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como indissociável do processo educativo, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança, portanto, ver essa criança de forma integral. Frequentemente, a gente tem profissionais responsáveis pelo cuidado físico e outro pela parte pedagógica, assim como eu acabei de citar, né? Então, é importante dizer que isso não está previsto em nenhuma legislação e que essa fragmentação desvaloriza o trabalho com os bebês e, inclusive, dificulta a nossa mudança de concepção. As diretrizes vão deixar claro sempre que o cuidado é parte inseparável do processo educativo e que as dimensões afetiva, cognitiva, motora, linguística, ética e estética da criança são indivisíveis. Para a professora Maria Carmen Barbosa, momentos como alimentação, troca de fraldas e banho são momentos pedagógicos por excelência. São nesses instantes que se constrói vínculo, estabelece confiança, se desenvolve linguagem e reconhece a criança como um sujeito único. Por isso, trocar fralda não é um ato mecânico. É um momento de comunicação, toque respeitoso e construção de autonomia. Outro ponto fundamental é a defesa da cultura da infância. Os bebês são sujeitos produtores de cultura, criam formas próprias de comunicação, brincadeiras e significados. O papel do adulto não é invadir ou controlar o tempo da criança, mas observar, documentar e intervir para ampliar e enriquecer as experiências sem se apropriar delas. Então, aquela frase que muitas vezes na infância a gente ouvia, né? Não é assim que brinca, né? Então, não é o adulto que vai ensinar como o bebê brinca. Ele vai proporcionar os momentos de experiência e o bebê vai poder criar as interações da forma como ele conseguir. É preciso reconhecer que os bebês têm interesse desde muito cedo e que interagem ativamente com pessoas, objetos e espaços. Seus gestos, sons e brincadeiras espontâneas revelam uma produção cultural rica, que precisa ser valorizada e não sufocada por propostas excessivamente dirigidas. A organização do tempo e do espaço também fazem parte do projeto pedagógico. Ainda existem creches com ambientes padronizados, poucos estímulos e rotinas rígidas.
Quando o tempo é fragmentado de maneira excessiva sobre uma lógica centrada no adulto, os ritmos e necessidades dos bebês deixam de ser respeitados. O professor de bebês precisa organizar ambientes seguros e provocativos que ofereçam escolhas e desafios adequados. Ele precisa construir rotinas mais flexíveis que permitam a exploração profunda, a repetição de gestos, que é tão importante nessa faixa etária, a possibilidade de testar hipóteses e desenvolver a autonomia. Rotinas são importantes porque trazem segurança, mas quando elas se tornam rígidas, elas acabam virando instrumento de controle, autoritarismo e prejudicando o desenvolvimento. Por fim, a gente coloca a figura do professor que precisa se deslocar desse lugar como o detentor do saber. Ele deixa de ser aquele que sabe tudo e passa a ser parceiro mais experiente dos bebês. Ele confia na competência do bebê para aprender e explorar. Oferece materiais, palavras, apoio emocional, respeitando a iniciativa infantil. O bebê depende da construção desses vínculos para compreender esse universo cultural ao seu redor e também ser criador da sua própria cultura. A creche, muitas vezes, vai ser a primeira instituição fora da família, então ela vai ter papel essencial nesse processo. O bebezinho, muitas vezes, ficou ali com a mãe, com a família, 4, 5 meses, sem ter outro vínculo social. Então, a creche vai ser esse primeiro lugar em que ele vai se encontrar com outras pessoas e com outras crianças. E aí é importante entender que a educação infantil, ela não é para preparar para o ensino fundamental. Ela é um momento de viver plenamente essa etapa da vida que é a infância. A pedagogia dos detalhes está em saber esperar e escutar, inclusive aquilo que não é dito com as palavras. Está em intervir sem invadir, ajudar sem substituir e acreditar que o bebê é protagonista do seu próprio desenvolvimento. Para se aprofundar no assunto, recomendo assistir ao vídeo Os Bebês Interrogam o Currículo, prática pedagógica com crianças de 0 a 3 anos. Nesse vídeo é registrado o encontro entre a professora Maria Carmen Barbosa e os estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco para discutirem sobre a importância de um currículo que respeite as especificidades dos bebês na educação infantil. A professora Maria Carmen apresenta importantes conceitos da sociologia da infância e contribui para repensarmos as práticas pedagógicas. Com certeza é um vídeo que enriquece muito as discussões aqui apresentadas. Para acessar, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela. Para encerrar, nessa aula vimos que ser professor de bebês é deslocar-se do lugar de autoridade para lugar de parceiro mais experiente. É entender que a creche não prepara para o ensino fundamental. Ela é lugar de viver plenamente a infância agora. A pedagogia dos detalhes está em saber esperar, intervir sem invadir e acreditar que o bebê é o grande protagonista da sua história. Com um olhar atento, transformamos o cotidiano em uma experiência ética e estética de profundo respeito. Ser professor de bebês é deslocar-se do lugar de autoridade para um lugar de parceiro mais experiente. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, desejo ótimos estudos e até a próxima. Até mais!